Opa, tudo bem? Deixa eu arrumar isso aqui. Boa noite, tudo bem, pessoal? Estão ouvindo aí? Tá legal? Hoje eu vou ser o anfitrião da Revista da Cerveja. Esperar o nosso amigo Carlo Bresciani. Opa, entrou aí. Vamos ver. Tudo bem, seu Carlo? Olá, seu Carlos. Temos Carlos hoje na área. Pela primeira vez na televisão brasileira. Um Carlo Henrico e um Carlo Bresciani. Carlos Um Giovanni. Carlo Giovanni. Tudo bem, meu caro? Como é que tá aí? Tá Tudo? muito frio em Blumenau? Não, né? Tá bom. 15 graus, chovendo. Precisava chover, estava sem chover há muito tempo em Blumenau. Opa. E aí, presida, tá em Brasília? Em Brasília aí, vim para Brasília dia 20 aí, fica aqui até dia 15 de junho. Muito E bom. trabalhando mais do que o previsto até, A gente infelizmente. também aqui na escola estamos no mesmo. Eu imagino, né? Então a gente vai conversar um pouco hoje, eu acho que era interessante até falar um pouco da escola, né? A Uhum. gente vai falar um pouquinho como as cervejarias mudaram, se adaptaram, mas eu acho que assim, a cerveja talvez seja uma indústria com uma cadeia muito longa, né? Então a gente tem desde o, vamos lá, o cara que planta malte, que planta cevada, fabrica malte, planta lúpulo. Hoje em dia no Brasil a gente já Sim. planta lúpulo, fabrica chopeira, vende equipamento, importa insumo, importa equipamento, treina pessoas, serve cerveja, ensina como fazer. Então talvez seja aí uma indústria com uma cadeia muito longa e nesse meio do caminho a gente tem a educação cervejeira. Então a escola hoje já tem 5 anos, 6 anos, 6 anos. 6 anos, e eu acho que foi pega de surpresa, como todo mundo, né? Ninguém imaginava a magnitude dessa pandemia, né? Dessa desconstrução do mercado que a gente está vivendo. Uhum. Então, eu queria que você entender um pouquinho o que é isso, como é que a escola se adaptou nesse momento difícil. Eu sei que ela já fazia AD, mas eu queria ouvir de ti um pouquinho como é que foi isso, como é que a escola migrou praticamente para 100% EAD. Bom, em primeiro lugar, aí agradecer à Revista da Cerveja e à Braceba pela oportunidade de estar conversando aí com o pessoal. A Covid veio para realmente dar uma balançada naquelas certezas que a gente tinha, né? No Brasil, a gente nunca tem certeza de nada. No caso da Covid, foi uma inovação, né? Nem o A passado é gente, previsível, já nem o passado diziam. previsível. Traz do Malan essa, né, cara? É, É espetacular e é verdade, né? Então, a gente sempre esteve acostumado com essa questão das mudanças, da insegurança. É uma coisa nacional isso, né? Há muitas décadas. E a Covid foi uma novidade extrema, né? Então, a gente estava apostando num ano bom. A gente começou o ano muito bem. Os cursos de férias de janeiro tinham batido recorde de inscrições. O curso de mestre cervejeiro começou bem. A pós estava com uma quantidade boa de alunos. A gente já estava fazendo um trabalho de ensino à distância já há alguns anos. Na verdade, desde que a escola abriu em 2014, a gente já tinha alguns cursos que tinham transmissão síncrona, né? Então, tinha aula em sala de aula e mais a transmissão para pessoas que estavam no Brasil todo aí, fora do Brasil. Então a gente já estava começando essa história e desde o final de 2018 a gente tinha começado a lançar curso 100% online. O nosso ensino online ele é diferente basicamente do que se vê por aí, tanto que existe um preconceito com a educação à distância, e eu entendo esse preconceito porque a maioria das instituições trabalha com materiais fixos, né? Então se lê, você vê vídeo e tal. E o nosso não, o nosso é uma aula ao vivo, né? Então o professor dá aula o tempo todo. Então, para 50 alunos, ou para 40 alunos, ou para 15 alunos, eu tenho um professor e eu pago ele todos os dias que ele dá aula. É diferente do modelo de EAD comum, você paga uma vez o professor para construir um material e depois você replica de forma indefinida esse material e o professor já não ganha mais nada, né? E tende a ser muito mais barato para o aluno. Mas a interatividade é basicamente zero, né? Então a gente resolveu adotar um modelo de EAD de 100% com aula ao vivo.
Ele não tem nenhum material gravado, ele não tem livro para você ler, é aula mesmo. É o que a gente entende que se aproxima ao máximo da sala de aula, que é onde o cervejeiro gosta de estar, né? Certo. Então, nós montamos esse AD em 2018, um curso de tecnologia cervejeira. Já se vão aí mais de 10 turmas. Também montamos o curso de cervejeiro caseiro, para formar o pessoal para fazer cerveja em casa. Esses cursos, um deles tem 14 semanas, aulas uma vez por semana, das 7 da noite às 10, né? E o outro, ele tem 25 semanas, são 75 horas, também com aula ao vivo. E esses cursos também têm atividades práticas para o cara fazer em casa. Então ele faz chá de malte, faz chá de lúpulo, recebe um kit de off flavors em casa, individual, para Legal. diluir 50 ml de cerveja. Então ele faz aula de análise sensorial, fazendo análise sensorial, né? Isso no Brasil é um desafio. Vou dar um exemplo. A gente gasta R$ 103 para mandar um kit de off flavors para Manaus, Certo. né? É o cúmulo do absurdo, mas enfim, o que a gente entende que o aluno que está em Blumenau, que a gente pode entregar na porta dele, e o que está em Manaus tem que ter o mesmo tratamento. Então a Claro. gente trata e não tem diferença de preço. E assim a gente consegue fazer um curso que ele é online, síncrono, com interatividade, pergunta a qualquer momento para o professor como se tivesse sala de aula e ainda tem prática. Então é um modelo de AD que a gente gosta muito e o nosso aluno sempre elogiou bastante também. Então a gente estava preparado para isso. No momento que teve a Covid, a gente entendeu que precisava, não podia parar, né? Porque a opção por parar seria uma coisa muito complicada. A gente tem que entender que o nosso aluno é um aluno especial, né? Nossas turmas de mestre cervejeiro, por exemplo, e de engenharia também, e alguns de pós, o pessoal atravessa o país para vir fazer o curso. Então o cara para a vida dele, se muda para um ano de trabalhar para fazer um curso. Se a gente parasse, ia ser a pior das coisas com ele, né? Então o que nós fizemos? Nós organizamos todas as disciplinas teóricas, adiantamos elas, as que eram 100% teóricas, e conforme foi passando o tempo, porque veio uma questão de indefinição, né? Ninguém disse para a gente, dia 17 de março, que ia demorar 120 dias. Eram 15 dias, depois era um mês, depois era um mês e meio. E a gente foi adequando, não parou em nenhum momento. E foi antecipando algumas disciplinas teóricas que não tivessem problema de pré-requisito, né? Que o aluno não perdesse nada de conteúdo. Então, adiantou inovação, adiantou pesquisa de mercado, adiantou gestão de equipes, coisas que não teriam problema. Por exemplo, não posso adiantar em vase, né? Não tem como, se o cara não tem esse insumo ainda, nem embaçagem. E funcionou bem. Então, a gente está conseguindo levar eles até o meio do ano no ensino à distância 100% online, então aula todo dia, horário normal, assiste de casa. Tem as aulas gravadas, se você perder por algum motivo, você pode ver a gravação. O problema da gravação é que não tem interação. E aí a gente conseguiu tocar sem parar até agora. Então nós viramos e não paramos em nenhum momento, que é muito bom para os nossos alunos de pós, para os nossos alunos de graduação, para os nossos alunos de curso técnico. E é interessante porque tanto os governos federais quanto estaduais baixaram portarias que nos permitem fazê-lo sem nenhum tipo de problema, né? Desde que a gente comprove que as aulas foram dadas de fato. E aí, Perfeito. ao mesmo tempo... Oi? E Não, ao não, mesmo pode continuar. tempo... Sim. E aí a gente tinha um grande desafio que eram nossos cursos de férias de julho, que a gente gosta muito dos nossos cursos de férias. E a gente tinha uma estimativa aí em torno de 250 alunos para julho. E aí a gente pegou e falou, do jeito que isso aqui está zoado, vamos enfiar o pé no EAD. E aí nós viramos nosso curso de férias para 100% EAD. Hoje são 12 cursos que vão acontecer em julho, todos estão confirmados, todos já passaram do número mínimo de alunos, apesar de a gente estar ainda no dia 1º de junho, e alguns surpreendendo muito positivamente. E o que a gente está fazendo agora nesses próximos dias é que todos os 12 laboratórios da escola estão recebendo sistemas de câmera para que o aluno possa ver todas as aulas práticas com os professores e olhar no ângulo que ele quiser o que está acontecendo. Então, a gente está fazendo uma outra transformação agora na escola, que é para que o aluno possa ter uma aula prática, que está acontecendo lá o experimento, não é uma gravação que ele vai olhar o que acontece. Ele pode falar, professor, peraí, me mostra a bomba, me mostra a hélice, me mostra o fundo falso. O que está acontecendo ali que está espumando?
Então, na hora, o professor para, como se estivesse dando aula no mesmo local, e consegue interagir com os alunos. Então, esse é o nosso desafio do próximo mês. A gente tocou toda a infraestrutura de rede da escola, tudo link de internet. Estamos transformando a escola numa escola também digital. E a nossa ideia depois, obviamente, é ter os dois caminhos, né? Continuar com o presencial, que a gente adora ter o aluno na escola, mas ter a possibilidade do EAD, que tem se mostrado muito funcional. E muita gente que não tinha como passar 2 semanas em Blumenau está muito feliz em poder fazer os cursos conosco. Então, inclusive, semana passada, na quinta-feira, ou na quarta, que foi o último dia do primeiro lote de inscrições da escola, a gente fez o maior número de inscrições num dia da história da escola, Poxa, apesar da crise, né? Hoje levei o povo do comercial todo no Taliba para comer churrasco, para comemorar, porque eles bateram um recorde e nem era esperado numa época dessa. é interessante, é interessante, eu queria pensar contigo isso também, né? Eu acho que vamos lá, um dos lados positivos, talvez, da pandemia, seja essa aceleração da transformação digital das empresas, né? Escola, cervejarias. Existia muita resistência, né, até então, das Uhum. pessoas adotarem o home office, de adotarem o EAD. Existe, talvez ainda existam cada vez menos agora, um certo preconceito, né? Eu acho que a pandemia, eu acho que a pandemia realmente colocou na mesa que isso é possível trabalhar em casa, é possível. Eu já exerci essa minha função de home office, né? Eu toco a cervejaria, Balburi, que fica em Blumenau, aqui de Brasília, então toda a parte de faturamento, de compra de cerveja para o bar também eu faço. Então já estava acostumado, mas agora lógico para todo mundo, né? Que usando um pouquinho da inteligência, as pessoas se programando melhor, tendo comprometimento de querer fazer alguma coisa bem feita, né? De fazer um curso bem feito, praticamente o mesmo resultado, né? De fazer à distância ou fazer presencial. Acredito até que essa inovação de ter mais câmeras, né? A única coisa que vai ficar faltando é o cheirinho do malte, né? Do cozinhando na Sim, panela. sim. Cheio do malte e do lúpulo, a hora que bota na fervura. Mas isso aí as pessoas, com certeza, já vão fazer em casa também, essa abraçagem, já sabe como é que é. Não é Vai novidade. faltar o aluno quebrando densímetro, vai faltar esse tipo de coisa. Vai. Tem isso também, né? E também pessoal que não vai para as férias de julho, vou lamentar que eles não vão poder visitar a Balbúrdia, né? É isso aí. Os alunos são sempre muito bem-vindos lá no nosso bar, a gente tem um carinho especial pela escola, né? Por participar desde o início do projeto da escola, da aula lá. Então eu queria agora também o teu olhar, eu sei que fizesse algumas lives tratando sobre esse assunto, né? E sobre essa transformação, esse preparo do empresário agora, não do cervejeiro, né? Para um sistema de contingência, né? A gente teve primeiro uma crise em janeiro da Baker, que Sim, acabou respingando de uma forma difusa nas cervejarias, se falou muito. Não houve um comprometimento de perda de faturamento, isso a gente não notou, mas querendo ou não, a gente ficou assim com acendeu uma luz amarela, uma luz vermelha até eu diria, né? De que as cervejarias são uma empresa que elas estão sujeitas a crises, né? Pode ter sim. uma crise de um produto, fazer um recall, de dar um problema, causar um dano às pessoas, pode ser uma crise de falta de recursos agora financeiros, de falta de possibilidade das pessoas, inclusive, trabalharem na cervejaria, né? Muitos dos colaboradores não puderam ir para a cervejaria, falta de mercado. Então, hoje, eu acho que esse ano vai ter um ponto de ruptura para talvez os empreendedores da cerveja entenderem que eles têm que ter um plano de contingência, não é? Tem que ter um plano B, tem que ter uma reserva financeira, tem que ter um plano de como vou fazer para minha empresa se eu tiver que ficar um mês fechado. Eu acho que tudo isso vem à tona no momento de crise, né? Mas que tem que ser repensado daqui para frente, para o novo normal, para uma vida empresarial mais saudável. O que tu acha disso? Bom, primeira lição que eu acho que 90% dos empresários aprenderam é o que significa risco, né? Porque a gente sempre fala risco, risco do negócio, não sei o quê, parará, parará.
E agora você descobriu que é um risco do cacete, né? Porque além do risco normal, que a gente já meio que tinha controlado, risco jurídico, risco trabalhista, risco financeiro, a gente tem outros riscos que normalmente não estão no nosso radar e que podem cair que nem um raio em cima da cabeça. E caiu. Então, aqui é uma lição importante também, eu acho que, na verdade, para toda a comunidade que gira em torno das cervejarias, da importância das empresas terem lucro. Porque as empresas que não têm lucro, não têm caixa, não têm reserva, e quando acontece qualquer coisa como isso, elas não têm o que fazer. Então, quando a gente fala assim, a empresa tem que ser lucrativa, maldito capitalista Yankee da casa do caramba. Não, velho, é que se a empresa não for lucrativa, se você não tiver reserva, se você não tiver garantia, qualquer porcaria derruba. E nesse caso não foi qualquer porcaria, nesse caso foi uma bomba. Né? Então, assim, a gente entende que essa questão da noção do risco e da importância de que que a cervejaria é uma empresa e que a gente, no final, como gestor, responde com patrimônio e tudo sobre ela, é uma coisa que talvez tenha caído a ficha para muita gente agora, né? Que antes não estavam entendendo direito como é que funcionava. A cervejaria, por natureza, o mercado cervejeiro é um mercado festivo, é um mercado alegre, é um mercado gostoso de trabalhar, mas ele tem que ser um mercado profissional. As empresas têm que As pessoas se funcionar. deram conta que colocar também, no caso da Baker, colocar um produto no mercado onde Sim, você atinge um número indefinido de consumidores, envolve um risco também. Né? Envolve um risco de segurança de alimentos, de segurança, food safety, né? Que é a palavra aí. Então a gente tem que pensar nisso e tem que também ter um plano para isso, não é? com certeza. Na verdade, aí também mostra outra questão que a gente já vem falando há 6 anos. Gente, não pensa só na panela e o controle de qualidade, onde é que está, sabe? Porque sem controle de qualidade, que garantia você tem que o teu produto ele é saudável, ele é um produto que está dentro dos estándares mínimos, pelo menos, em várias questões, não só qualidade, falando, é bom, é ruim. Não é essa a questão, é a questão realmente do risco alimentar. É. Então, isso é uma coisa que se falava. Rastreabilidade, né? De saber onde é que teu produto foi, isso é uma coisa fundamental hoje em dia, né? E a maior parte das cervejarias no Brasil tem rastreabilidade do produto. O que você acha? É. Então, saber para quem vendeu, qual lote que foi vendido para determinado CNPJ, para onde foi direcionado, né? Qual lote Porque, passou por qual tanque? Qual foi o insumo que deu, de onde veio aquele lote? Quem que foi o fornecedor de lúpulo, de malte, de levedura? isso, Isso quantas cervejarias tem controlado? isso eu acho que é fundamental para a gente subir um pouquinho um degrau, né? E realmente levar isso com seriedade, aprender, né? Eu acho que nós somos um mercado muito jovem, né? Nós Sim, somos um mercado aí que nos últimos 5 anos a gente dobrou de tamanho. Então, a mais gente está falando, então estou falando mais de 700 cervejarias que não têm 5 anos de atividade, né? Não atingiram uma maturidade empresarial e talvez seja a hora. Eu acho que assim serve como uma desculpa, né? Mas também não pode servir uma desculpa para sempre, né? A gente tem que cada vez mais, assim, eu me sinto um pouco responsável como representante de uma associação de setor, de que isso tem que ser colocado na pauta, deve ser um fator importante do empreendedor, essa responsabilidade dele, porque eu fui muito cobrado, né? A gente tem hoje uma relação muito próxima com o Ministério da Agricultura, muito uma relação de trabalho, né? De realmente alavancar o setor. A gente olha que os servidores do Ministério, que hoje cuidam da parte de bebida, de cerveja, têm um carinho muito grande pelo crescimento do mercado. Eles comemoram quando a gente cresce, eles comemoram quando a gente chegou a 1.200 cervejarias. Eles estão do nosso lado nesse sentido. E realmente eles têm essa preocupação de que a gente construa um cenário. Eles foram muito demandados, tem uma parte internacional do Ministério da Agricultura. Eles imaginam que hoje o Brasil é o celeiro do mundo. Então a gente tem inclusive a didância, né, do Ministério da Agricultura na China, na Rússia, nos Estados Unidos, são representantes do Ministério da Agricultura lá. E eles foram demandados por quase uma enormidade de países para saber o que estava acontecendo com a cerveja brasileira, né? Se existia algum risco, né? Isso que a gente exporta 80 milhões de dólares por ano, e provavelmente cerveja artesanal a gente não tem nem 0,01%
de Sim. exportação. Mas o impacto que isso pode causar na imagem do país, né, pode ser devastador. Sim, o impacto que causa no mercado específico, que é um mercado em crescimento, que pode ter um dos seus vetores a própria exportação, ainda mais com o dólar agora a 5,50, a gente começou a ficar competitivo, né? É, eu vou fazer essa provocação para ti também. Eu tenho recebido nos últimos, talvez, 3 ou 4 meses, uma escalada de contatos, né? Ministério das Relações Exteriores, da Apex, o próprio Sebrae está se voltando para a área de exportação, de treinamento, preparação da empresa. Eu queria a tua visão hoje. O que tu achas da exportação? Se é uma oportunidade, se as pessoas podem olhar isso, podem pensar, devem pensar. Eu sei que tens uma boa vivência na Espanha, por exemplo, né? Conheço já o mundo inteiro, mas que mercados que tu acha que a gente poderia fazer sucesso? Qual seria o perfil da cerveja brasileira lá fora? Bom, vamos separar em dois grandes grupos, né? Países desenvolvidos que têm dinheiro e países em desenvolvimento que não têm dinheiro, mas veem a cerveja brasileira como algo positivo, uma marca forte. Dentro da América Latina, nós somos muito fortes. Sempre que você conversa com mexicanos, peruanos, argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios, eles veem a cerveja brasileira como a líder no mercado latino-americano. Líder em qualidade, líder em inovação. Então, assim, a marca cerveja brasileira é forte nestes países, né? Daqui da América Latina. Isso quando a gente vai fazer feira fora, a gente ouve muito eles falar. Inclusive, eles conhecem algumas das nossas marcas que não chegam lá, o que eu acho muito louco. E o Né? A Brasil cerveja está sempre de costas para a América Latina, né? Nunca tem. teve uma relação, né? Sempre. Bom, eu gosto tanto da América Latina que a gente tem curso no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, né? E agora estamos começando uma parceria em Portugal também. Então aqui a América Latina sempre foi uma coisa de muito carinho para a gente. A escola sempre teve esse braço latino-americano e vai desenvolver mais nessa área, principalmente no ensino à distância agora, né? Então eu vejo a América Latina com muito carinho e a cerveja brasileira é vista aí fora como uma cerveja de qualidade nestes países. Ah, isso é verdade no mundo inteiro? Não. Não, o americano não vai dizer que a cerveja brasileira é boa, o alemão não vai dizer nem que a cerveja belga é boa. Então, não. Nesses países, não. Nesses países, o que chama atenção, e teve um experimento que nós fizemos, acho que foi em 2016, se não me engano, que é o pessoal da Brau Beviale, lá em Nuremberg, que é a maior feira de equipamentos e tecnologia cervejeira do mundo, convidou a escola a levar algumas cervejas brasileiras para serem degustadas num canto lá, para importadores e distribuidores europeus. E a gente levou algumas, levou acho que 16 cervejas, se não me engano, de 8 cervejarias. E aí veio de tudo, né? Então veio coisa com cupuaçu, veio coisa com goiaba, cerveja com frutas, e veio clássicas, vitibeiras maravilhosas, stouts maravilhosas. E os caras diziam assim, cara, vitibia, eu compro aqui do lado. Não vem trazer vitibia do Brasil. Pra quê? Agora, quando chegava algo com goiaba, com cupuaçu, eles se alucinavam. Uhum. Porque eles têm essa vontade de conhecer as frutas tropicais. Eles conhecem por saborizante, né, cara? Por balinha, sabe? Então, eles têm essa vontade de conhecer todos esses sabores que nós temos aqui, eles não têm lá. De frutas, de ervas, de madeiras, de tipos de castanhas. Eles não têm algumas dessas coisas lá. Então, para mim, a grande vertente da cerveja brasileira é levar a brasilidade para lá. E a brasilidade, para eles, é a nossa flora. Entende? A nossa flora é a brasilidade deles. Então, assim, claro, se a gente tiver daqui a pouco lúpulos brasileiros que tenham características sensoriais específicas, talvez a gente tenha mais um terroir, né? Uhum. Para atingir. Talvez algum tipo de levedura brasileira possa criar um terroir. Mas a cerveja brasileira artesanal dificilmente ela vai ser competitiva, né, em valor para bater de igual para igual. Se fizer uma Pilsen, se fizer uma Vit, se fizer uma Porter, dificilmente nós vamos conseguir bater lá fora. Mas fazendo cervejas que só nós conseguimos fazer, né, aí é outra história. Né? Eu concordo contigo, acho que as frutas, né, até as madeiras brasileiras também são
outra dimensão que a gente pode crescer bastante, né? Mas tudo Uhum. isso sempre vai demandar um profissionalismo da empresa, né? Sim, sim. Exportação demanda conhecimento, demanda preparação, demanda comprometimento, né? As pessoas têm que olhar com bastante seriedade ao mercado muito competitivo, muito exigente, né? Demanda capital, demanda investimento, né? Sim. Não é igual a gente vender na porta de casa, né? Então a gente tem que, eu acho que é uma vertente que hoje a Abracel, né? Eu falo em nome da associação, já está articulando um movimento nesse sentido, a gente está trabalhando nos bastidores ainda para preparar, para fazer a coisa bem feita, articulado, porque o Brasil ele tem uma plataforma muito boa de agronegócios, né? Nós hoje somos o celeiro do mundo, nós somos preparados para exportar. A cerveja é um produto agroindustrial, então a gente está lá dentro do Ministério da Agricultura, onde a gente talvez tenha os melhores exemplos de mercados, de experiências de exportação brasileira, né? Então, hoje o Brasil, eu tenho acompanhado, a gente tem um colégio de presidentes das câmaras setoriais, e é interessante ver a riqueza que a gente tem, né? Desde da borracha, desde a cana-de-açúcar, desde a soja, do milho, do algodão. O algodão mesmo é um produto que talvez há 5 anos a gente não tivesse nada de exportação, e hoje a gente é um player talvez muito relevante no mercado internacional de exportação, né? Então, o que o Brasil tiver de culturas, a gente vai ser líder, a gente não tem dúvida disso, né? E pode ser a cerveja brasileira pode ser também um grande cartão de visitas, né? Cerveja é um produto admirado em qualquer lugar do mundo, né? Tirando Sim. os países islâmicos, obviamente, mas é um Mas eles produto estavam admirado. escondidos. Eles estão escondidos, é verdade. Então a gente pode levar essa admiração da cerveja brasileira como um player relevante, como um produto de identidade forte, de Sim. brasilidade, Brasil dentro da garrafa, né? E eu acho que é uma grande oportunidade que a gente deve trabalhar aí nos próximos anos para consolidar o Brasil como produtor. E vamos, A gente tem que entender que o Brasil, como celeiro do mundo, ele tem diferenciais competitivos muito fortes, né? É, a quando a gente própria fala de... identidade, né, do brasileiro, a gente foi o segundo país que mais lançou rótulos no mundo de cerveja. Sim, Isso é um fato relevante. com certeza, mas aí vem o segundo passo. Depois da gente ter o campo, que nós estamos conseguindo fazer muito bem, inclusive para quem é do litoral do país, quando vai para o interior, descobre que existe outro Brasil, né? E é um Brasil produtivo, e é um Brasil bem qualificado, e é um Brasil automatizado. É incrível. O nosso agronegócio é mais automatizado que a nossa indústria. E aí a gente tem o segundo papel que a gente não faz bem hoje, e faz um bom tempo, que é a área industrial brasileira, que é muito fraca, né? Se você vê, tem um processo de desindustrialização muito forte acontecendo nos últimos 20 anos no Brasil. A nossa indústria, cada ano, é mais fraca. A gente vem substituindo tudo por produto importado de baixo custo de fora, e os grandes países, né, exportadores de tecnologia são sempre os mesmos. Então a gente precisa desenvolver isso tudo, mas isso tudo também só vem com profissionalismo de alto nível, né? Então eu acho que o grande salto que o mercado cervejeiro de alguma forma vai ser empurrado a dar também nesse momento de Covid é essa profissionalização extrema, né? É a profissionalização de gestão, porque sem gestão passar esses meses tem sido muito complicado. Com gestão tem sido complicado, imagine-se sem gestão. E depois a gente tem que dar um salto tecnológico no que a gente faz também, né? A empresa brasileira, a indústria brasileira de cerveja, infelizmente, ela ainda é muito improdutiva. A gente tem capacidades ociosas grandes, tem lotes pequenos, pouco controle, desperdícios altos. Então a gente tem uma série de vetores de melhoria que a gente vai ter que apertar os parafusos agora, porque como o cinto apertou, agora a forma é ou morrer, ou a gente apertar certinho os parafusos, melhorar a eficiência das fábricas, para conseguir começar a colher resultado logo. Eu acho que se falasse uma coisa que a nossa indústria cervejeira é ineficiente, né? Imagino que a nossa a gente deve estar, obviamente, está se referindo às cervejarias artesanais, as pequenas cervejarias. A gente tem as grandes cervejarias, pelo contrário, são exemplo no mundo, né?
Então, querendo ou não, apesar de toda a diferença que nós temos em posicionamento comercial, em postura tributária, eu acho que talvez na questão de eficiência a gente tem que mirar e olhar as grandes, as boas Sim, práticas que elas fazem, né? Eu tenho estreitado de uma forma muito saudável dentro da Câmara da Cerveja uma ligação com as grandes cervejarias, com as associações deles. A gente tem lá o Sindicerv, o Serve Brasil, a Abrab, onde reúne as grandes cervejarias, e isso tem nascido um diálogo bastante interessante, né? Porque eu acho que a gente sempre teve uma postura de meio adolescente birrento, né? De a gente reclamar um pro outro, ficar de birra, ficar reclamando e chorando no canto. E hoje a gente tem um diálogo muito aberto de quando existe alguma aresta para a gente aparar com as grandes cervejarias, a gente tem ido direto conversar com eles para ter realmente colocar o nosso ponto de vista. E eu acho que isso é muito saudável para o nosso mercado. A gente já chega numa maturidade sim. empresarial e associativa muito melhor, porque eu vou dar um exemplo, essa questão da Baker, eu fui procurado pelo Sindicerv, que reúne a Ambev e a Heineken, para a gente montar em conjunto um programa de segurança de alimentos. A gente já fez a primeira turma piloto, está desenvolvendo o material todo para isso. Amanhã a gente tem uma reunião sobre isso. A gente tem excelentes profissionais, não só nas grandes cervejarias, isso todo mundo sabe, mas também temos excelentes profissionais com formação, engenheiro de alimentos, engenheiro químico, cervejeiros com formação, ex-funcionários, né, que são hoje empreendedores, né, ex-Ambev, ex-Heineken, ex-Grupo Petrópolis, que têm empreendimento, que entendem do negócio, e eles estenderam a mão, olha, a gente quer montar em conjunto. Eu falei, olha, perfeito, vamos, tudo que for convergente, vamos trabalhar. Nessa questão, a gente trabalhou em conjunto na pandemia, na edição do decreto, lá no dia 17, 18, 20 de março, das atividades essenciais, de colocar a indústria de bebidas. O governo não queria colocar isso ali, né? Então a gente colocou, queria colocar bebidas não alcoólicas. A gente conseguiu emplacar bebidas, né, como atividade essencial para minimizar o impacto, né? Para quem pudesse trabalhar, poder continuar trabalhando. Isso foi de novo um trabalho em conjunto. Cervejarias, associações, chamamos o pessoal do vinho, a Câmara Setorial do Vinho, da cachaça, porque a gente tem que trabalhar essa convergência. E é uma oportunidade, falando em eficiência, de também a gente aprender um pouco com eles, né? Sim. Eu vou contar uma passagem aqui de uma cervejaria que eu conheci, e que uma vez chegou no final de segunda-feira, o chefe da cervejaria, o dono da cervejaria, chamou o funcionário, mandou embora por justa causa, porque ele viu o cara tirando um barril de 30 litros da câmara fria no final de semana, sem autorização e tal, e vai boletim de ocorrência, justa causa, aquele rolo todo, né? Perfeito, é correto, é isso que tem que fazer, vai discutir isso talvez na Justiça do Trabalho e tal, mas a única coisa que ele não via é que o equipamento dele, todo o apronte de cerveja, ficava lá no fundo do equipamento, era mal dimensionado, e ele perdia 50 litros de mosto. Aquilo ali ele jogava fora todo dia, mas isso ele não se importava. Então, se for um funcionário tirando da Câmara, não que não esteja errado, mas ele não se importava com o desperdício. A gente não se importa com o desperdício numa fábrica pequena, tem que se importar. Sim. Ninguém ganha dinheiro com cerveja, ninguém vai achar uma fórmula mágica de ganhar dinheiro com cerveja, que de uma hora para outra eu vou passar a ter 40% de lucro, ou vou diminuir meu prejuízo. É em centavo por centavo, é 1% em 1%, e olhe lá, é economia mínima de energia elétrica, de válvula, de manutenção preventiva, tudo isso, né, são pequenos centavinhos que vão fazer o teu lucro. E as pessoas não se dão conta disso. Talvez isso é importante a gente trabalhar também de uma forma, e isso é fundamental, uma formação sólida do profissional, né? Que ele tenha esse embasamento, que ele saiba o que está fazendo, que ele tenha esse olhar de eficiência, né? Energética, hídrica, de insumo, de tudo. E depois também para os equipamentos, para ele poder cobrar de quem fabrica equipamento, Sim. falar sobre a questão da industrialização, né? A gente tem a cópia da cópia da cópia da cópia do alemão.
né? Então, nós temos excelentes projetos no Brasil. Temos excelentes projetos já no Brasil, que custam mais caro. E as pessoas não vão lá naquele que é o mais barato, às vezes, porque não entendem que existe uma tecnologia. Né? Então é a mesma coisa assim, vou montar uma empresa de entrega. Eu não posso comprar hoje Fusquinha para fazer entrega. Eu tenho que ter um furgão que seja econômico, que caiba mercadoria, que seja rápido, que então as pessoas ainda acham que o Fusquinha vai resolver o problema deles, né? Então tudo isso é uma questão de mentalidade que eu acho que a formação profissional ajuda bastante, né? Mas é como você disse no começo da live, é um mercado muito jovem, né? É um mercado aí que se multiplicou por quase 6 vezes aí nos últimos 6 ou 7 anos. Então é óbvio que vai acontecer esse tipo de coisa, né? Não tem jeito de não acontecer. O importante é que quem está dentro agora e que já entrou no risco, que olhe para o negócio como empreendedor e pense assim, putz, agora vamos ter que fazer isso aqui de forma séria, porque senão não vai dar. E fazer de forma séria é parar, pensar, fazer conta, procurar profissional qualificado, analisar as coisas realmente item por item, sabe? Se preocupar com rastreabilidade, se preocupar com qualidade, se preocupar com tudo isso, né? Mas esse é um processo de amadurecimento, né, Lapoli? É um processo de amadurecimento que o mercado nos obriga a ter. Nos anos de 2016, 2017, eu brinco que podia fazer qualquer coisa no Brasil na área de cerveja que dava dinheiro. Se fosse bom, se fosse ruim, se fosse médio, estava funcionando. 2018 já deu um freinho de arrumação. 2019 diz, opa, acho que a coisa aqui já não anda assim. Os caolhos não vão mais passar por rei, né? E aí 2020 vem a Covid e bagunça qualquer planejamento de qualquer Agora, empresa. Oi? agora, agora vamos lá. Oráculo. Vamos fazer o nosso oráculo aí. E a visão daqui para frente? Qual é a tua visão do mercado daqui para frente com o Covid em termos de recuperação de crise, recuperação das empresas? Para onde é que elas devem ir? Que eu acho que qual é o, para onde que o mercado vai? Qual é a tua visão hoje disso também? É muito complicado falar de Covid porque a gente não tem horizonte, né? Quando a gente está começando a olhar, pensando, bom, chegamos no teto aí da curva, daqui a pouco sobe mais um pouquinho. Quando a gente olha e diz, bom, a Coreia fez o trabalho bem feito, os caras acabaram de liberar faz 2, 3 semanas as escolas, não sei o quê, e agora vão fechar de novo. Então, a gente não tem horizonte. É o primeiro ponto. Qualquer tipo de planejamento num negócio sem horizonte é impossível. Na escola, por exemplo, a gente normalmente fazia reuniões gerais ali, 1, 2 vezes por mês, para definir os próximos 2, 3 meses da empresa. Depois, quando começou o Covid ali, que foi no dia, para a gente foi dia 17 de março, o decreto estadual aqui, a gente começou a fazer reuniões diárias de toda a liderança. 1 hora por dia, toda a liderança reunida, porque era dia a dia, as decisões eram dia a dia. Agora parece que tem uma certa instabilidade dentro da instabilidade e a gente começou a fazer reuniões a cada 2 dias, né? Então eu espero chegar no final do ano conseguindo fazer reunião semanal. A falta de horizonte para o planejamento é muito complicado. Mas o que a gente tem visto? Quais são as empresas que menos estão sofrendo? As cervejarias muito pequenas que atendem localmente. Essas são as cervejarias que menos estão sofrendo. Ah, mas estão sofrendo pouco? Não. Então, caíram 50% as vendas, caíram 30% as vendas. Mas tem cervejaria média que caiu 70% das vendas, que caiu 80% das vendas, que tem cerveja parada desde fevereiro. Então, é o que a gente tem visto, assim, um modelo que está muito próximo ao consumidor final, que tem relação com esse consumidor. O consumidor confia na marca, que tem relacionamento com o cervejeiro, com o dono, com o gerente, é quem está sobrevivendo um pouco melhor. Essa proximidade tem sido positiva. Quem basicamente atendia evento, meu Deus do céu, né, cara? Porque aí o pessoal do evento diz, agora nós vamos tentar fazer evento online, agora cerveja online não vai rolar. Então, quem basicamente vivia de evento está tomando uma surra tremenda. Tem que se reinventar e não tem jeito, né?
Quem está acostumado a vender barril, vendia barril de 30 e 50 litros. Agora está tentando vender pet growler de 1,5 litro. O problema é que tem que ser 20 pet growler para dar um barril. Se for nos Sim. 50, são 30 e poucos. 33. Então, a quantidade de vendas que você precisa para suprir aquilo é muito grande. Então, assim, existem realidades muito diferentes, com modelos de negócios muito diferentes. Eu não acredito que vai ter uma reação tão rápida antes de uma vacina, né? E vacina de novo, estamos no setor da incerteza. Vai ser final do ano, vai ser ano que vem, vai ser no meio do ano que vem, vai ser daqui a 3 anos. Cada especialista conta uma história para nós. Eu não sou especialista em vacina, nem em medicina, então eu não posso dizer nada sobre isso, me recuso. Mas antes da vacina, realmente a gente tem um novo normal, né? E vamos ver nesse novo normal como é que as coisas se ajustam. Mas realmente quem tem proximidade com o consumidor final, que eu tenho conversado das cervejarias que estão um pouco melhores, são as que têm proximidade com o consumidor final. Não sei se é a mesma percepção que você tem. Eu acho que sim, acho que assim, a responsabilidade, o tamanho da operação de uma cervejaria dessa que fala direto com o consumidor geralmente é menor, então Sim, pequenas empresas, pequenos problemas também nesse sentido, né? Porque eles têm já mais enxuto, menos folha de pagamento, um aluguel menor, a resiliência eu acho que é um pouco maior, né? Das empresas menores. A minha grande preocupação, eu acho que isso vai ser constante daqui para frente, né? É que a cada gripezinha sim. nova, um espirro na China diferente, a gente vai desabar o mercado financeiro, vai desabar os mercados mundiais, né? Até se saber o que está acontecendo, né? Porque a gente já teve a crise de H1N1, não sei o que, tal, 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 e agora vai ter um efeito rebote, né? De que quando acontecer qualquer episódio, e vai acontecer um novo episódio, né? Ele vai ser evidentemente super valorizado, não, mas super estimado, às vezes, né? E a reação dos mercados vão ser bastante negativas, né? Até que a gente tenha uma posição do que vai acontecer. Porque o medo de que aconteça novamente o que aconteceu vai ser muito grande. E as É, pessoas, eu acho que as pessoas, eu estou falando das pessoas até físicas, né? Quem é empreendedor, que depende de uma empresa, as empresas também, eu acho que vão ter que ter muito mais atenção às suas reservas financeiras para aguentar possíveis crises futuras. ali você tem várias questões derivadas, né? Primeiro, você vai ter que ter um reforço no sistema de saúde do mundo inteiro. Isso eu acho que é uma tendência agora nos próximos anos dos governos gastarem muito mais dinheiro com saúde e com prevenção desse tipo de coisa. Quando a gente viajava, encontrava os chinesinhos de máscara, a gente achava graça, agora todo mundo usa máscara, né? Então, já mudou, né, esse negócio. Então, acho que essa questão do sistema de saúde, protocolos de prevenção, protocolos de lockdown, todo esse tipo de coisa, é muito forte a mudança. Segundo ponto, e aí falando como economista, não falando como escola de cerveja, é que o mundo inteiro está mais endividado, né? Todos os governos se endividaram violentamente, todas as empresas de alguma forma vão se endividar e então, consequentemente, o mundo inteiro vai ficar mais pobre durante um tempo. Qual vai ser esse tempo? Não dá para estimar, porque Dívida depende pública, da. como é que se paga? Oi? Dívida pública, como é que se paga? Com Quem, mais dívida, com impostos ou com emissão de dinheiro via inflação, né? quando Então, aumenta impostos, de quem que eles lembram primeiro? de produtos supérfluos, Da né? cerveja, das bebidas alcoólicas, né? Tabaco. No começo do ano a gente já estava muito empolgado com a questão da reforma tributária. Hum, Eu tive uma reunião, inclusive, no Ministério da Economia com o próprio ministro Paulo Guedes, ele garantindo que ia aprovar a reforma tributária nesse ano. Né? Estava uhum, empolgado com isso. Ele falou do imposto pecado, né, do imposto seletivo. No caso, é parecido com o IPI. O IPI hoje já tem uma função de imposto seletivo, né? Então, existia uma história de se criar um imposto seletivo, de diminuir essas distorções do ICMS que a gente tem no Brasil, né, que complicam muito a vida de uma pequena cervejaria. E eu tomei a iniciativa de procurar também as associações das grandes cervejarias,
e nós estávamos construindo um modelo onde a tributação seria escalonada também por volume de produção, né, o faturamento, para realmente prestigiar as cervejarias menores, para dar um diferencial competitivo, né, criar um, como se fosse o imposto de renda assim, da cerveja, faixas de tributação, e a gente já tinha acordado que isso seria colocado em pauta, a gente ia trabalhar em conjunto para isso, mas agora a gente. Eu confesso que eu estou muito mais preocupado e Sim. olho todo dia aí as notícias para ver se não estão falando de aumento de imposto, né? Não estou nem mais pensando em reforma tributária. É uma pena, né? Porque eu acho que era uma grande oportunidade, né? É uma janela de oportunidade para a gente equalizar algumas distorções. A ICMS-ST, né? ICMS estadual, onde a gente tem 27 legislações diferentes, né? Para quem tem um departamento tributário enorme, como as grandes cervejarias, já é complicado. Agora, para quem às vezes depende de um contador no interior do Brasil, que mal sabe lidar com os tributos de uma indústria de bebidas, que é uma coisa muito complexa, muito Sim. particular, né? É muito difícil para uma pequena cervejaria, né? Então, às vezes, a oportunidade que ela tem até para vender um pouquinho mais longe, né? Acaba sendo dificultado por essa loucura que é a legislação tributária brasileira, né? No Brasil a gente tem um problema sério, não é só tributação, é que a gente trabalha muito para não produzir nada, né? Então a gente precisa estar muito preocupado com a licença, com o alvará, com não sei o quê, com o tributo que foi pago certo, foi pago errado, com não sei o que lá do papelzinho que tem que ir dentro do caminhão. E a gente gasta mais tempo produzindo papel do que produzindo cerveja. Mas isso são coisas que a gente só vai conseguir mudar via associação. Não existe como, de forma individual, as cervejarias, além de ficar reclamando, não existe como mudar esse tipo de coisa, né? É uma realidade de negócio nesse país, né? E isso serve para tudo, né? Eu ainda brinco, eu falo, pô, a gente está na área de educação no Brasil, né? A educação é prioridade, você pode ver toda a propaganda eleitoral, a educação é prioridade, concordo? A escola paga 20,38% de impostos sobre tudo. Então, aí no outro dia eu fui pagar os impostos, aí a menina que trabalha com a gente olhou e disse: Meu, mas a soma dos impostos é mais do que toda a folha dos funcionários, tirando os professores da empresa. Eu falei: Pois é, o governo ganha mais do que a gente tudo somado. É alucinante, enfim, né? Então, Sem assim, é correr um país. risco, né? Oi? Sem correr o risco, né? Sim, sim. Não tem que correr nenhum risco, na verdade. Ele não pode ser teu sócio porque ele não coloca dinheiro, né? Ele só tira. Mas, enfim, então o Brasil é isso. A gente tem essa dificuldade tremenda. Eu acho que o trabalho de vocês, ali da Bracero, é espetacular. E uma das coisas mais importantes para a gente realmente é a simplificação do negócio, sabe? Porque a gente gasta muito neurônio com coisas que não produzem porcaria nenhuma. Em vez de pensar em cerveja, em pensar em abrir mercado, a gente pensar em marca, a gente pensar em coisas que agregam valor ao consumidor, na própria cultura cervejeira, na disseminação, a gente está preocupado com o papel. E aí a gente gasta muito tempo e muito cérebro de gente muito inteligente que poderia estar produzindo bastante para nada. É um país alucinante. Então, assim, realmente o trabalho de vocês ali é importantíssimo, até para livrar essa carga das costas da galera para que eles possam trabalhar. Porque o mercado cresce apesar do governo, né? Ele não cresce por causa do governo. Esse é um fato nesse país. Perfeito. Estamos na reta final aqui. Essa semana a gente comemora o Dia da Cerveja Brasileira, né? Então, dia Uhum. 5 de junho, o seu Rupert Löffler, um cervejeiro aí da cervejaria canoense, uma figura muito querida, um senhor já falecido, infelizmente, né? Eu digo que ele foi um exemplo, ele merece esse título. O Dia da Cerveja Brasileira merece ser comemorado nesse dia, né? No dia que o seu Rupert nasceu, o dia do nascimento dele, porque ele foi um exemplo, né? Foi a única cervejaria que sobreviveu ao século XX. O único cervejeiro artesanal pequeno que tinha essa ligação com a comunidade, né? Que sobreviveu ao século XX. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer a cervejaria canoense, né? Praticamente um museu cervejeiro em Sim. funcionamento, na época que eu estava lá. É a cerveja que se tomava no século
19 na Alemanha, né? Então é uma coisa que ficou congelada, né, dentro lá em Canoinhas, e nosso paladar evoluiu, a cerveja evoluiu, e aquilo continuou sendo como eram lá em 1800, final do século XIX, né? Apesar de ele ter feito a cervejaria praticamente no século XX já, mas os equipamentos já eram antigos, né? Já eram ultrapassados, e aquilo era um museu vivo da cervejaria. Mas o maior fato é que ele sobreviveu no século XX. É um século que não só na cerveja, né? A gente viu isso nos laticínios, nos frigoríficos, na agroindústria, em vários setores onde houve uma concentração, né? Depois acelerado no pós-guerra, onde a gente acaba tendo um aumento da tributação, um aumento da fiscalização da tributação também, e isso leva também a uma consolidação em grandes grupos econômicos e acaba essa coisa de a gente ter o frigorífico da cidade, o fabricante de queijo da cidade, o fabricante de cerveja, Blumenau, né, acho que a última foi em 1978, a última cervejaria que fechou. Ela chegou a ter mais de 15 cervejarias e hoje talvez não tenha isso ainda registrado no mapa. Né? Está chegando agora. Isso mostra, né, como foi um século muito difícil para o pequeno empreendedor. E talvez na virada do século XX para o XXI a gente vê um renascimento de todas essas indústrias, do artesanal, a mudança do consumidor também, a mudança Sim. do paladar do consumidor, da abertura da cabeça dele para provar novos sabores e comprometido também em consumir localmente. Eu acho que essa crise também é uma oportunidade das pessoas reforçarem o seu compromisso com o empreendedor local. Assim como a gente tem a pequena cervejaria, tem o pequeno comerciante de bairro, a padaria, isso tudo as pessoas agora têm que fazer um juízo de valor um pouco mais aprofundado para ver como é importante, né, para um país ter os pequenos empreendedores saudáveis, porque são eles que fazem esse colchão de amortização aí de emprego e renda. Eu estou me despedindo aqui, gostaria de passar para minha palavra para o Carlos aí se despedir, transmitindo aí um desejo que todos aí se recuperem, que as empresas permaneçam fortes, unidas. Vai ser muito difícil, mas a gente junto pode conseguir ser muito mais forte. A gente não, quem estiver passando por dificuldade, não deixa de procurar associação. A gente tem agido pontualmente em virtude aí de algumas situações de cervejaria, o que a gente puder fazer e ajudar, estamos à disposição. Entre lá no site da abracerva.com.br. E, Carlos, tua mensagem também para se despedir e o voto de esperança aí para essa galera toda. Bom, pessoal, concordo com o que o Lacole falou. Eu acho que agora é muito importante olhar para o pequeno negócio, né? O negócio do teu vizinho, o negócio do cara do bairro, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que todo mundo sobreviva, né? Todos esses negócios sobrevivam a esse período, e a gente espera que passe logo, né? Que a gente possa voltar aos eventos cervejeiros, aos bares, com essa questão tão alegre que é a cerveja, né? Acho extremamente importante isso aí. Meu voto de esperança é que realmente a coisa passe, que a gente passe por ela de forma mais produtiva, de forma mais eficiente, que a gente aproveite esse momento para olhar para dentro, melhorar os nossos negócios e quando a gente puder novamente acelerar, a gente esteja melhor preparado para crescer de forma mais profissional, de forma mais sustentável, porque a gente precisa, todo mundo precisa disso, né? O mundo precisa, de alguma forma, sair de casa daqui a pouco, quando puder, né? Não é para sair agora, feito um louco, mas quando puder, precisa sair de casa, precisa voltar a fazer girar o mundo. Somos seres sociais, não somos seres feitos para ficar presos dentro de casas e apartamentos e cavernas, né? A gente precisa estar aí com todo mundo. E acredito sim que como eu digo, o brasileiro ele é muito bom de crise, né? Porque desde que a gente nasceu, a gente sempre está em crise. Eu acho que para competir com a gente, só o argentino, né? Fala, concurso. Sim. Então, assim, nós somos bons de crise. Tanto que muitos gestores brasileiros são reconhecidos lá fora porque eles são muito mais flexíveis e conseguem reagir muito mais rápido a qualquer tipo de problema, porque a gente está acostumado a ter problema todo dia.
Então, nesse sentido, a gente, juntando a nossa criatividade, a nossa resiliência, esse mercado unido é mais forte, né? Então, se todo mundo segurar aí os elos, a gente não desmontar a cadeia, literalmente, né? Porque é isso, é uma cadeia. A gente vai sobreviver a isso e vamos, daqui uns anos, lembrar e falar 2020, aquele ano maluco. Eu Porque, sobrevivi. sobrevivemos, eu vou ter o carimbo, sobrevivemos a 2020, né? E vamos, tipo, contava o negócio da Baca e o pessoal achou que era o final do mundo, tá vendo? Não era nada. Então, eu acho que é isso, manter o mercado em pé. Assim, todos se ajudarem. A gente está com um projeto na escola agora que chamou SM Juntos, começou hoje os primeiros cursos. A gente fez 1.200 bolsas para 1.200 cervejarias no Brasil. Cada cervejaria brasileira tem direito a uma bolsa de estudo num dos cursos da escola ali do SM Juntos. Se vocês quiserem procurar, cervejamalte.com.br/juntos. E exatamente esse é o recado. Nós estamos aqui para apoiar vocês. A escola só existe porque o mercado cervejeiro existe. Então a gente está aqui para ajudar vocês no que for possível, no que for necessário. E a escola é parceira, a Braceb é parceira. E se todo mundo se abraçar, todo mundo aguentar passar essa corrente aí, logo, logo a gente vai ter de novo uma cadeia cervejeira forte e vamos para cima, né? Com certeza. Obrigado, Carlo Enrico Bresciani, professor, diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte. Muito obrigado aí pela Revista da Cerveja, conceder esse espaço, nos convidar aí para fazer essa live. Eu acho que é a terceira live que a gente participa aí da revista. Fabrício, muito obrigado aí, parabéns para a equipe toda da Revista da Cerveja, que é um sobrevivente, ter uma publicação direcionada para a revista, para a cerveja artesanal, uma publicação impressa no Brasil, com o tempo que a Revista da Cerveja tem, realmente ele está de parabéns, é um trabalho icônico, talvez aí uma das revistas já mais antigas de cerveja artesanal do mundo. Parabéns, Fabrício, pela toda a tua equipe, muito obrigado. E vocês todos fiquem bem, se cuidem em casa, bebam com moderação, isso também é muito importante. E vamos juntos transformar cada dia mais, cada vez mais esse mercado cervejeiro brasileiro. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.